Iniciamos então, neste momento, a primeira mesa de debates do Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo a Zilda Arns, com o tema Proteção à Infância pós-pandemia. Chamamos então à frente os nossos convidados, o senhor Luiz Pederneira Reina, presidente do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, a ONU, para os nossos aplausos. Chamamos também o senhor Jesus Palacios, do Departamento de Psicologia Educacional e do Desenvolvimento da Universidade de Sevilha, na Espanha. E como facilitador desta mesa, nós chamamos o advogado Carlos Nicodemos, representante do Projeto Legal do Rio de Janeiro, Movimento Nacional dos Direitos Humanos e OAB Rio de Janeiro, CONANDA. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer, uma grande alegria, uma satisfação estar aqui. Tenho que agradecer, registrar o agradecimento especial a Lilian Arnes, uma amiga, uma querida, né, que me tornou uma figurinha repetida, já perdeu até seu valor, né, na troca. A Maristela, minha irmã querida, que amo muito. E a todos e todas, é sempre Jonathan e tantos amigos que aqui reencontro sempre, a Irene que aqui está, para mim é uma alegria, que reencontro neste evento que já é uma referência para todos nós em âmbito nacional e internacional. Bom, o desafio aqui dessa primeira mesa é nós mediarmos esse debate. Eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui ao meu lado direito Luiz Pederneira, uma pessoa que eu conheço de longa trajetória na área da criança e do adolescente. Hoje ocupa o Comitê de Direitos da Criança da ONU, que é a instância que monitora a efetividade, a efetivação da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Então, acompanho a trajetória do Luiz desde 1993 e hoje ele contribui dessa instância com um enorme capital político de percepção sobre a agenda internacional da criança e do adolescente. Também cumprimentar aqui à minha esquerda, Jesus Palacios, que estou conhecendo e percebendo quanto pode contribuir, né, para o nosso debate em termos de discussão dos direitos da criança e do adolescente. Muito bem, disse para a Lilian que iria me conter, não iria fazer nenhum tipo de exposição ao debate e que apenas serviria aqui como mediação. E imediatamente, então, vou passar a palavra para o Jesus Palacios, que combinamos que ele iniciará o debate pelo tempo de 20 a 30 minutos, depois o Luiz, e abrimos para perguntas e questões que a assistência tenha. Informando que nós temos tradução, né, simultânea, então aqueles que optem por ouvirem em espanhol diretamente, porque as exposições serão em espanhol, para que facilitemos aqui, né, a narrativa e o fluxo das exposições. Então, queria convidá-los a buscar, se for o caso, né, o aparelho de tradução simultânea, que aí estamos resolvidos. Então, Luiz, Jesus, tem a palavra aí para a sua exposição. Ok, muito obrigado. Muito agradecido por esta... Muito obrigado por esta apresentação, pela oportunidade de estar hoje falando, não somente como homenageado, como premiado, mas para apresentar alguns conteúdos de trabalho. Agradeço a Luiz, que faz a tradução para o português, para que vocês possam compreender melhor. Agradeço também a Maristela e a Paulina, que me têm dado a oportunidade para traduzir em português, que eu tinha preparado em espanhol. Agradeço para todos vocês pela atenção. Pediram para que falara da teoria do apego, mas na realidade o apego é pelo menos teórico. Todos vocês têm a experiência do apego, a prática do apego. Portanto, eu vou falar para vocês de algo que todos vocês conhecem e para que a todos resulte muito familiar. Chamamos apego, mas psicologia um vínculo emocional seletivo e duradouro. São os termos que definem o apego, que é seletivo e duradouro. Não é momentâneo, não é temporal, não é com qualquer pessoa com quem nós temos relação agradável. É muito mais que isso, um vínculo emocional seletivo e duradouro.
é algo que todos nós conhecemos e que nós temos experiência pessoal e que está presente ao longo de toda a nossa vida. Vocês reconhecerão perfeitamente em todas as imagens que virão a continuação, que são imagens de apego, são imagens de vinculação. O apego de uma mãe com seu bebê, o apego de um pai que consola ao filho que está em algum momento afligido, com dificuldade, o apego de uma mãe cuidando, compartilhando com seu filho, o apego de uma criança que vai para a escola pela primeira vez e que tem dificuldade para se separar de sua figura, do apego da mãe, o apego desses adolescentes que começam uma relação, o apego numa situação de intimidade entre adultos, o apego quando consolamos a um ser querido, quando consolamos, acompanhamos, quando estamos ao lado de uma figura querida. O apego, que nós também somos maiores, temos uma história vital mais longa, uma fortuna de compartilhar essa história vital com outras figuras de apego. O apego nas relações intergeração dos avós, com os netos dos filhos, com os pais que já são maiores, etc. Portanto, como bem, o apego é um constante na nossa vida, é uma presença permanente em nossa vida. O ponto de partida do apego é a indefensão, a absoluta dependência que tem os bebês nos seus primeiros dias, nos seus primeiros meses de vida. Isso é o ponto de partida do apego. Sem adultos que cuidem, que protegem, que se entreguem, que se dediquem a eles, não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Este é o ponto de partida do apego. Vocês pensam que os humanos somos as únicas criaturas que nascemos chorando das demais espécies, que são menos dependentes, estão em silêncio, porque têm medo dos depredadores. Se são ouvidas, nós choramos para reclamar atenção, para reclamar cuidado. Temos esse instrumento poderoso que nos tem dado a natureza, que é o choro, o pranto, precisamente para pedir essa resposta de cuidado, essa resposta de proteção que tanto precisamos. Mas não somente temos o choro quando nascemos, temos outros mecanismos também para chamar a atenção, pedir ser cuidados. Os bebês são cuidados extremamente inteligentes. Choram para que nos vamos, sorriem para que nos fiquemos, choram para nos chamar e riem para que nós possamos estar ao lado, para que possamos estar em conexão. Essa dependência tão intensa, tão contínua com suas figuras de vinculação, com suas figuras de apego. E isso vai passando muitas vezes ao longo do dia, nas situações cotidianas, no momento do banho, de comida, situação de brincadeira, situação de querer dormir, cansaço, de alguma dor, de algum incômodo, de qualquer circunstância. E todos nos reconhecemos em distintas situações nas quais esse vínculo vai se fortalecendo. Em frente, sacar. Ante o bebê é muito custoso. Ante o bebê, emocionalmente, é muito custoso economicamente. Sacar. Diante do bebê, realmente é muito exigente, muito custoso. Será que os adultos apegar? Será que nós, os adultos, vamos realizar essa tarefa tão difícil, tão exigente, tão custosa? Não temos alternativa. Nascemos numa espécie e vivemos numa sociedade onde o apego dos adultos para o bebê não é uma alternativa, é um fato, é uma necessidade, é uma obrigação. Tem uma série de poderosos mecanismos que nos unem para nos apegarmos. Nossa espécie não quer deixar à vontade só de uma pessoa, ou se apegar-se ou não se apegar, mas a nossa espécie garante para que nós vamos nos apegar aos nossos bebês e para levá-los adiante. Nossa espécie está cheio de nos dado biologicamente, mas nós não vemos. Nessa cena que vocês estão vendo, está plenamente andando em funcionamento. O quarteto hormonal da felicidade se chama. Hormônios que não se veem, hormônios que estão nas mães, mas também no bebê, que produzem uma intensa sensação agradável
de prazer, de cuidar, de acalmar, de alimentar. Esses hormônios que nos motivam, dopamina, serotonina, a oxitocina, a endorfina, são autênticas, óbvias, naturais, que nós temos dentro para segurarmos dentro do prazer desse contato, dessa relação, prazer desse cuidado, e que as crianças também desenvolvem. Primeiro, tem um mecanismo biológico que garante que vamos a nos apegar. No segundo lugar, temos a nossa própria aprendizagem que nós temos como criança, como pessoas que têm sido cuidadas. A nossa observação de como somos cuidadas das crianças ao redor, como é a prática dos cuidados com a criança. Temos a biologia, mas temos também a experiência pessoal e outro lado social. E porventura ainda tem um quarto ponto que assegura esse apego, que são as normas sociais, as leis, que como pai, mãe, nos obrigam a cuidar, nos obrigam a proteger, proíbem que façamos coisas fora do lugar. Portanto, a pergunta é: vão se apegar ou não os adultos? Não tem alternativa biológica de experiência personal, não tem alternativa de modelar, e não tem alternativa jurídica, não tem alternativa legal. E como se forma o apego? Como se constrói o apego? Fantástica relação maravilhosa do apego. Como dizíamos, por meio de várias situações que se repetem várias mil vezes nos primeiros anos de vida. O mecanismo é um mecanismo muito simples, e todos vocês conhecem bem. Se põe andando com o choro do bebê, começa com o choro do bebê, com a dor, com a fome, tem a ver com a incomodação. A esse choro, a esta fome, responde um adulto sensível que aparece, que cuida, que acalma. O bebê fica calmo, fica tranquilo, sorrindo. Os hormônios estão funcionando como estão funcionando os hormônios dos adultos. O adulto se sente feliz, se sente satisfeito por ter conseguido acalmar a esse bebê que estava reclamando, chorando a ajuda. E esta situação se repete uma e outra vez, milhares de vezes, com o curso dos primeiros meses de vida. E temos um apego que já está estabelecido, e um apego que vai se alimentando, nutrindo nas relações, na repetição destas interações, etc. Assim que se forma. E como evolui? Como vai mudando com a idade? Todos temos experiência. Os bebês, a princípio, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, aceitam cuidado de qualquer. Não han formado ainda apego seletivo. Eles podem ser cuidados por qualquer pessoa que saiba cuidar, que seja sensível para realizar os cuidados. Mas, com o decorrer dos meses, 4, 5, 6, já começa a ser seletivo. Claramente, preferem ser cuidados pela figura do apego. Já não se conforma com ser cuidado por qualquer pessoa. Já tem figura de apego identificada, as principais figuras do apego. Um apego que no primeiro ano reclama muita presença física, requer muito contato físico, pele a pele, do abraço, da interação direta. Pensam que nós, os humanos, sem saber isso, quando estamos interagindo com o nosso bebê, estamos situando-nos tipicamente a uma distância de 20 centímetros, que é a distância ótima para a sua capacidade de visualizar, e não por casualidade a distância que há entre de amamantar e os olhos da criança e da mãe, quando se estão olhando, se cuidam, que vão alimentando-se, retroalimentando-se continuamente, com muita presença, como se diz, com o contato físico a princípio. Pouco a pouco, com o decorrer do tempo, principalmente o segundo ano, já a figura do apego já não está mais no contato físico, já começa a estar dentro dos bebês. Já são capazes de ir tolerando separações um pouquinho mais progressivas da figura do apego. Já não está mais fora do apego, mas já é interiorizado esse apego. O apego tem algumas vantagens. Um deles, apego múltiplo. Temos capacidade. Apego múltiplo. Os bebês têm capacidade. As mães, aos pais, aos avós, às avós,
as pessoas que cuidam habitualmente deles durante o dia, a uma pessoa que está na escola infantil. Não é um bolo que tem que partilhar e acabou. É um bolo que tem várias porções, como figuras importantes na vida da criança, na relação cotidiana, na relação ativa, de cuidado, de proteção. Isso é uma possibilidade fantástica porque nos permite ter redes de apego. Nos permitem ter rede de apego porque são muito importantes, porque uma pessoa dessa rede falta, tem outra pessoa que podem substituir, e essa capacidade é uma capacidade humana extraordinária e é uma capacidade humana muito significativa. Vejam essa fotografia, tem uma rede de apego, provavelmente uma avó que tem o apego com seus netos, mas os netos estão apegados entre si. E se uma tem apego a outra pessoa, essa é uma situação que mostra essa rede de apego, essa capacidade de apego múltiple do qual estou falando. O que é o que facilita o apego? Quais são as regras para a formação do apego? Basicamente 5. São os 5 elementos que, quando estão presentes, o apego vai funcionar. Em primeiro lugar, o bebê precisa de adulto disponível, que estejam disponíveis quando ele precisa. Vocês já escutaram dizer que a relação com os filhos, o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Não acreditem. Se uma certa quantidade, a qualidade é muito difícil. Faz falta quantidade de presença direta, presença contínua, porque as necessidades das crianças vão aparecendo de maneira contínua. Portanto, tem que estar presente, disponível para atender essas necessidades. Em segundo lugar, a segunda qualidade que permite a presença do apego é a sensibilidade. Sensibilidade para entender o que significa o sinal que o bebê está mandando, esse choro, esse sentimento, essa expressão de dor, de expressão de desconforto, de incômodo que tem. Sensibilidade para entender o que é o que está precisando. Terceiro lugar, eficácia. Saber resolver se tem fome, saber alimentar se tem dor, saber acalmar se é por uma má postura, saber colocar no lugar certo. Mas não é somente estar presente, é também questão de ser eficaz na maneira de como responder e resolver os problemas. Outro elemento chave é o carinho, pois o apego é o carinho. É uma emoção positiva, é uma emoção fantasticamente positiva, calor e afetividade. O outro elemento, o último, essencial na formação do apego é a incondicionalidade. Sentimos apego, queremos aos bebês quando riem, mas também quando choram. Quando nos despertam na metade da noite, quando ficam doentes, quando nos angustiam, quando nos fazem passar mal, quando nos fazem fazer sofrer. Essa é a incondicionalidade. Estar sempre, em qualquer circunstância, não importa. Estar presente, disponível, sensível e eficaz para atender, para resolver todas essas necessidades. Se tudo isso se encontra presente, se forma a base figura. A figura do apego é a base figura onde a criança se pode refugiar-se, onde se sente confortável, cômodo, onde se sente cuidado, ser atendido. A base figura é a essência, a figura de uma relação de apego. Assim funciona o apego nos homens, nas mulheres. Não importa o tempo histórico, não importa a cultura, não importa a sociedade. Assim como nossa espécie está composta para assegurar a sobrevivência dessas criaturas completamente indefesas, completamente dependentes. Não tem a ver com nível cultural, não tem nada a ver com economia, com educação educativa. Não tem nada a ver com o momento da história, com o país, com a cultura. Funciona em todos os humanos, de todos os tempos, desde que a nossa espécie foi configurada, como foi configurada. Aqui tem as regras fundamentais: disponibilidade, sensibilidade, eficácia, carinho, incondicionalidade. E se tudo isso está presente, base é segura sobre a qual como pessoa nos construímos e sobre a qual como pessoa emocionalmente crescemos. Não todos os pais, mas têm a mesma possibilidade de
disponibilidade, sensibilidade, mas alguns expressam de uma forma, outra pessoa de outra forma, outros são seguros, outros menos seguros, outros se inserem mais nos seus próprios problemas, são menos capazes de responder a essas distintas necessidades. Nosso estilo de apego que vai se formando vai depender da forma como a nossa figura de apego cuida de nós, na forma como a nossa figura de apego resolve todas essas situações. A situação mais ideal é um apego seguro, um apego tranquilo, calmado, que com confiança, com uma segurança de fundo, de que sempre vamos ser cuidados, de que vamos ter a base segura, a qual podemos acudir, recorrer. Mas há bastante de nós, principalmente das pessoas que estão nesta sala, 3 de cada dia, temos figuras de apego que não eram tão fantásticas de repente, que não eram talvez um pouco menos de disponibilidade, ou um pouco menos de eficácia, de sensibilidade, ou um pouco menos incondicionais. Nós desenvolvemos um apego inseguro. O apego inseguro não ameaça a nossa saúde mental. Não é patológico, não é patologia. Simplesmente somos emocionalmente um pouco mais frágeis, somos emocionalmente um pouco mais débeis. As separações nos custam mais, as perdas nos desestabilizam mais, mas podemos ser também bons pais e boas mães, embora tivéssemos um apego que não seja tão seguro. Tem a variante perfeita, que é o apego seguro, mas tem outra variante segura que não são patológicas, que não prejudicam, que não é risco para a saúde mental. E finalmente, tem crianças que desenvolvem apego desorganizados, porque crescem com modelos familiares, porque crescem desorganizadamente, pais e mães caóticos, que algumas vezes respondem, outras vezes não respondem, que perante a mesma conduta, às vezes respondem com proteção e outras vezes respondem com gritos, com ameaça, com insultos. E dessa forma vai se formando um apego desorganizado que sim é uma ameaça para a saúde mental infantil e para a saúde mental futura dessa pessoa. E estes estilos de apego que se formam em nossa infância, em nossas primeiras relações, vão estar conosco em toda a nossa vida. Não é que não se possa mudar, mas não é fácil mudá-lo. Se temos um apego inicial de qualquer tipo, para mudar vai ser necessário que tenhamos relações estáveis, muito significativas de outro tipo, para que o tipo de apego inicial que tínhamos antes vão mudando. Na maior parte de nós, permanecemos com o mesmo estilo de apego desde a nossa infância, depois para toda a nossa vida, pois está como gravado em nosso interior, como em nossa personalidade. De fato, quando começamos a nos relacionar na adolescência com novas figuras de apego, ou depois quando nos casamos, quando formamos casais, frequentemente buscamos pessoas que são compatíveis com o nosso estilo de apego, pessoas com as quais se voltam a se repetir as relações, o mesmo tipo de relações, o mesmo tipo de apego. Por isso, nós compreendemos o drama que tem as pessoas que tinham uma má experiência na sua primeira infância e buscam pessoas que sejam como elas. Portanto, o que fazem é aumentar mais ainda essa relação tóxica de inseguridade, essa relação de medo, de angústia que se baseia em caos, na desorganização. E esse é o apego que nós transmitimos ao nosso filho. Nós transmitimos à seguinte geração que nós recebemos, o apego que vão se formando em nós ao longo de nossa vida. Tem outros aspectos que é menos conhecido, que se chamam modelos internos de apego. Graças a essas relações que nós estabelecemos em nossa primeira infância, vão se formando em nós uma representação. Posso confiar no outro ou tenho que ter medo no outro? O outro é para mim uma fonte de segurança ou uma fonte de angústia? A intimidade, eu a vivo como positivamente ou como uma ameaça? Eu vivo ela como angústia. Sou ou não sou uma pessoa digna de ser querida? Eu mereço ser querido por outras pessoas, pelos demais? Os modelos internos de apego que vão se formando em nós como uma consequência da acumulação das experiências do apego que nós tivemos particularmente em nossa infância e que formam parte de nosso sistema de apego.
Novamente, essas representações internas se formam nas primeiras relações, nos primeiros anos. Não são imutáveis, podem mudar, mas são difíceis de mudar. Faltarão muitas experiências de signos diferentes, de caráter diferente, para que esses modelos internos que se formaram no nosso interior, nas primeiras relações, para que possam se modificar. E assim, nós transmitimos às nossas filhas, aos nossos filhos. Assim, transmitimos para a seguinte geração. O apego na infância e ao longo da nossa vida é a base da nossa saúde mental. Nossa saúde emocional é a base da nossa saúde mental ao longo de toda a nossa vida. Está relacionada com a nossa capacidade para regular a nossa emoção, controlar as emoções, para nos relacionarmos com os outros e para desenvolver estes sentimentos de confiança em relação a nós mesmos e em relação aos demais. A melhor herança que podemos deixar aos filhos são boas experiências. Não há herança mais maravilhosa, mais protetora, mais saudável que essas boas relações de apego. Como é então que há algumas pessoas que atuam de maneira tão diferente? Como que as pessoas abandonam? Como que as pessoas maltratam? Como há pessoas que se descuidam, que não atendem? Como é possível? Se temos esse mandato da biologia por meio do quarteto da felicidade, dos hormônios que nós dizíamos, se temos esse mandato, essa ordem, essas experiências vitais, como é possível que haja pessoas que maltratam as crianças, que fazem danos às crianças, que se descuidam delas, que abandonam os filhos? Normalmente, quando isso acontece, é porque entrou entrada na ação trio tóxico, que se chama, é um trio que onde estão implicados problemas de saúde mental, problemas de toxicodependência e problemas de malas experiências vitais nas relações, famílias muito desestruturadas, famílias com muita violência. Quando esses três elementos vão juntos, a psicopatologia, o problema de saúde mental, a toxicodependência e estas experiências vitais tão negativas estão presentes, nós perguntamos como que há pessoas, embora os mandatos das biologias, são capazes de fazer dano aos filhos e às filhas. Por isso, essas crianças que não tiveram a oportunidade de ter estas relações saudáveis, estes vínculos emocionais saudáveis desde o princípio, desde o início. Por isso, para eles, é tão importante ter apego terapêutico, ter relações positivas. Apego terapêutico, de vez em quando, temos sempre terapeuta. Pior terapêutico é um pai que é capaz de responder a uma necessidade, a uma nova família, por adoção, ou porque tinha que ser retirada de sua família essas crianças. Por isso trabalhamos com acolhimento familiar e com a adoção. Fazemos trabalho de preparação e de acompanhamento das famílias que acolhem, que adotam, para que sejam capazes de ser acolhedoras, as famílias adotantes terapêuticos, para que sejam capazes de reorientar a trajetória de apego, da trajetória de vinculação, que eram uma grave ameaça para a saúde mental de estas crianças. Resumidamente, somos e levamos dentro de nós, transmitimos aos nossos filhos a história de nossos apegos e de nossas relações mais significativas. Não encontro outra forma de agradecer a sua atenção, desejando um bom apego para todos. Muito obrigado. Bueno, ahora Luis Pedernera, que va a hablar un poco sobre el tema de la pandemia y las consecuencias, los desafíos y también las perspectivas de derechos de niños bajo lo post-pandemia. Luis, por 30 minutos. Gracias, Carlos. Gracias, Jesús. Un gusto compartir. Eu não vou falar em português torto. Prefiro português torto. espanhol. Vocês têm interpretação. Me desculpe. Eu quero agradecer especialmente pelo convite e conhecer a personalidade de Silda. Vou tratar de terminar com ela. Pediram para que eu falasse o que
Mas antes de encarar esse tema, eu gostaria de fazer algumas reflexões prévias. Direito de crianças, direitos humanos, temos tratado 196 ratificações. A única decepção é Estados Unidos, e não ratificou a convenção. Os dois. Por isso, tenho que rendir contas ao comitê. Além disso, temos 2 protocolos que têm uma promédio de 170 ratificações, e estamos com a ferramenta mais nova, que é o protocolo 3º, que é a Convenção de Direito das Crianças, pelo qual as crianças podem recorrer ao comitê, apresentar denúncias por violações aos direitos planteados, e os 2 protocolos. Mas esses são números, eu digo, para indicar o valor que teve a convenção em relação a uma autora que chama Comunidade Moral Universal. Os direitos das crianças conseguiram unificar, não importa de onde venhamos, não importa que ideia política, mas com uma só coisa, uma só questão, é que as pessoas de menores de idade precisam plus, um acréscimo de proteção para fortalecer o seu direito. Mandela dizia que a convenção era um documento vivo. Não ficou em 1989. Na convenção estamos permanentemente atualizando e fazendo releituras. Aparecem novos temas, novos problemas, e na convenção não está estagnada. O digital não era nem sequer pensado no ano de 1989. Hoje a nossa vida está dominada pelo digital, e nós temos elaborado uma observação geral sobre o direito da criança e em torno digital, porque a convenção não ficou estagnada. Mas, perante a isso, os nossos países mudaram as leis. O Brasil foi um líder na região com o Estatuto da Criança e Adolescente. O Brasil foi o líder nas discussões do rascunho para a convenção. Foi um país latino-americano que mais participou nos grupos de trabalho que discutiram desde 1979 a 1989 o rascunho da convenção preparatória. Sempre participando. Parecem pouco mais dos outros países, somando 2 é muito. Mas ainda temos desafios que persistem, que realmente moram crianças e adolescentes. Nós, no diálogo que temos com nossos estados, com a sociedade civil, com as próprias crianças, meninos e meninas, vemos que a atividade dos defensores do direito humano das crianças estão cada vez mais ameaçadas e confirmam tendências negativas e regressivas. Nós estamos alarmados, assustados, pois em todas as regiões do mundo e também nos fóruns intergovernamentais, o Conselho de Direito Humano estão questionando-se na condição das crianças como sujeito de direito ao amparo da diversidade sociocultural, religiosa e das tradições patriarcais, os valores familiares. Esse é o pior golpe que recebem o direito da criança desde as próprias Nações Unidas. Nós, que fomos parte do movimento do 90, que eu dizia previamente, sabemos que a autonomia e o direito da participação das crianças são bases essenciais para a nossa democracia, mas isso está sendo desafiado, ridicularizado. Cada vez que uma criança toma uma palavra é porque ao adulto se dá rédito político, mas não a ideia da criança que ajude para fortalecer o nosso país e a democracia. Se eu recorresse a uma imagem, diria que há um movimento que pendular na vida das crianças na América Latina e no mundo, e esse movimento vai entre a pobreza, pois as crianças seguem sendo as mais pobres e as crianças seguem sendo as mais criminalizadas. Vemos a um adolescente e temos medo.
os problemas que vemos persistentemente e que se repetem em cada momento nos 196 países onde nós temos que revisar. As principais vítimas da violência seguem sendo as crianças, meninos e meninas. A taxa de institucionalização da ausência de dados necessários para formular políticas públicas que permitam avaliar, para saber para onde vai e reformular a política pública. A ausência de coordenação interinstitucional, o difícil acesso à saúde, o uso preferente, a privação da liberdade, a tortura, a violência sexual, o maltrato, a exploração e a venda, negócio de crianças, os conflitos armados que hoje vemos, Ucrânia, mas o mundo hoje tem 6 conflitos ativos, 7 com o que está acontecendo hoje em Sudão. A impunidade que pilham as crianças, nas crianças que não se percebe o que está sendo acontecido com eles. Fundamentalmente, tratamos como exploração, que são delitos provocados pelo poderoso contra a criança, a migração, a mudança climática, o direito a ser protegido pela intimidade, fundamentalmente, o entorno digital, contaminação, desastres ambientais. Estas são umas listas. São os problemas que persistentemente indicamos aos governantes que devem atender, pois afetam diretamente o presente e o futuro das crianças. Para complicar mais o cenário, vivemos uma pandemia. As crianças não foram as mais afetadas pela enfermidade durante a pandemia, mas sim foram as mais afetadas pelas decisões que foram tomadas para atacar esse problema, que são problemas inéditos na história recente da humanidade. Hoje, percebi, as crianças foram vítimas colaterais da pandemia. E as investigações, pesquisas, estudos indicam que têm saído da pandemia mais débeis em termos emocionais e físicos. São vítimas, dizemos, invisíveis da pandemia, pois a doença não as ataca diretamente, mas provocou experiências devastadoras na vida das crianças. Jesus dizia falava da importância do apego. Eu quero indicar, junto ao apego, nós somos seres relacionais e a criança cresce e se desenvolve plenamente em contato conosco. E nós barramos essa possibilidade quando decidimos fechar as escolas. Os dados que começam a se conhecer hoje indicam que a pobreza das crianças vão superando pela consequência da pandemia. O fechamento das escolas, que nos primeiros tempos foi 92% no mundo, provocaram, conforme as primeiras investigações que foram feitas na Unicef. Foi um retraso, compreensão leitora, análise matemática, que nos leva a 30 anos atrás, regressa a 1970. A brecha educativa foi facilitada, além disso, pela desigualdade ao acesso aos bens que são necessários para estar conectado em internet. Não é igual uma criança que está em Noruega e ter educação digital que ser uma criança em Brasil, Amazonas ou em qualquer zona da América Latina, longe das grandes cidades. Retraso econômico, estímulo do crescimento da pobreza e a cancelação, fechamento bastante prolongado dos serviços de saúde básica está tocando diretamente o sistema de controle desde os primeiros meses de vida, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças. O aumento de mortes por consequência de falta de controle de mortes previsíveis e evitáveis dispararam nas crianças menores de 6 anos. Os especialistas indicam uma fragilidade em termos físico, por isso todas essas coisas que nos esquecemos na pandemia. Para mim, as medidas que se tomaram na pandemia foram etnocêntricas, adultas e sanitaristas. E se perderam de vista que
se deveria compreender outro tipo de disciplina para abordar a questão da pandemia, fundamentalmente nas crianças, pedagogia, atividades lúdicas, psicologia, são fundamentais para tomar decisões, mas deixamos em mãos dos sanitários, mas que era importante, não vou reconhecer sempre, mas não era o único. E as crianças hoje vivem essas consequências, problemas nutricionais, fome, pior de tudo, depressão, angústia. Os números de violências sexuais, porque a família passaram de convivências intensas, de convivências esporádicas, a uma convivência intensa de mais de 24 horas dentro de casa, sem ferramenta. Porque aqui nos esquecemos de que a convenção está na corresponsabilidade e a família foram deixados de lado, sem acompanhamento, sem assistência. A família nos dizia: não sei como conectar o computador, desde o básico até a orientação de como educar numa intensa convivência, como tínhamos vivido na pandemia. E as crianças não foram preparadas informações para elas, para explicá-las a todos. Todos nós ficamos desconcertados. As crianças foram esquecidas no momento da pandemia. Mas tem que pensar no futuro. E o futuro tem que ser mais promissor. Nós tem que ajudar para revisar as coisas que fizemos mal, para ver as coisas que foram feitas bem. A pandemia nos mostrou que há evidência, dados, informações básicas para formular políticas. Uma questão que eu dizia: as políticas em matéria de infância se faz no sentido de boas ideias e não no planejamento baseado na evidência. A pandemia nos ensinou que devemos planejar baseado na evidência. Nós não sabíamos. O básico nós temos que levar para as crianças, porque a aprendizagem é isso. Porém, as crianças em 2019 nos mostraram que a nossa responsabilidade de como estamos deixando o mundo, as grandes mobilizações pelo câmbio, pela mudança climática, nos ensinaram as crianças que começaram a protestar, como latino-americano, como continente que tem povos originários ainda, devemos urgentemente, pelas crianças, reconstruir o nosso vínculo com a terra. Não pode haver projeto que não esteja vinculado à nossa relação de adultos e crianças com a terra. Mãe Terra, Pachamama para outra, mas a terra é fundamental. Também, eu dizia, as autoras falavam de uma aliança moral universal. E as crianças têm que ser parte dessa aliança. Não tem sentido avançar sem que no projeto futuro, que tem que ser um projeto de novas relações sociais, as crianças não estejam presentes. E tem que estar, para que a sua voz ponha em tensão a nossa experiência. Porque as crianças chegam ao mundo sem a experiência, sem contaminação pela nossa experiência. Isso é novedoso. Isso nos ajuda para que a nossa sociedade se renova. A experiência das crianças é rica, fundamental para nós. Nutre a nossa experiência vital. Também em termos de não converter-nos em fundamentalista nos direitos da criança. Nosso projeto é um projeto coletivo. As crianças são importantes, mas a nossa luta é também com a luta das mulheres, com o movimento dos campesinos, com o movimento dos indígenas, com o movimento dos que não têm casa. Se não somos autorreferentes, nem biólogos, que miramos no nosso umbigo, nós temos que transcender isso. O desafio da convenção é pensar além, pois precisamos de um projeto que nos faça sentir parte de algo para viver melhor. Por isso, escutar as crianças é importante. Dar-lhes o lugar para que a voz deles esteja presente e não massacrá-los, difamá-los. Se não gerar espaço à voz das crianças com um mecanismo adaptado à sua idade, conforme o seu desenvolvimento, mas dar para eles um tempo. Pois nós fomos treinados
ensinados para escutar as crianças, para fazer-lhes, dar-lhes lugar deles. Isso é importante para nossas instituições, para que sejam adaptadas. Estou seguro de que um fiscal, se leva uma criança sem explicar nada, que leva lá, a criança não vai entender nada. Fazer uma criança menos hostil, mais amigável. E um professor argentino dizia: o direito das crianças é fazer escutado. E os adultos, nós deveríamos começar um intenso programa de fonoaudiologia para aumentar o nosso ouvido. Eu termino por aqui minha experiência em comitê quando escutamos as crianças. Tudo cambia, tudo muda. As crianças, adultos, ONG, nos preenchemos de palavras lindas, mas quando vem uma criança e conta que ela vive, tudo se desmorona. Não há relato mais potente que um relato de uma criança, pois é a sua experiência. E quando eu digo a um Estado: olha isso, está dizendo uma criança, os Estados não sabem onde se colocar, pois os papéis que nós escrevemos são lindos, mas a experiência, quando uma criança conta, é uma experiência vivida e esse dado é irrefutável. Eu termino com duas ideias meio filosóficas. Uma da Hannah Arendt, que escreveu um texto. Ela falava de um certo grupo social como a vanguarda. Dizia que quando o texto se chama O Refugiado, Arendt dizia, ubicava os refugiados e imigrantes, mas também as mulheres, crianças. O que ela conta é que quando chegam as crianças, os migrantes, as mulheres, só uma coisa passa e se expande bastante. A democracia social cresce, pois os grupos são os vanguardas. Com isso se amplia a democracia. Lamentavelmente, um autor de quem eu gosto muito escreveu um texto refutando a Arendt e disse para ela: me façam, hagan discutindo o texto de Arendt. Disse para ela, disse: estes grupos não são vanguarda, o futuro não é Atenas, o futuro é a Juíche, porque são são as pessoas que não nos interessam. Eu, embora eu gostasse dele, eu sou pessimista. Não quero essa ideia de futuro. Eu quero a ideia de futuro da Arendt, na expansão da democracia. E eu acredito que a experiência de Hilda Arnes foi uma experiência que talvez os autores não tinham lido a Arendt, mas nesse termo, na expansão da democracia para os mais esquecidos na nossa sociedade, quando Hilda trabalhou contra a desnutrição, contra a cólera, quando foi para Haiti, o que ela estava querendo, reclamando, era a velha ideia de Arnes. Estes grupos sociais, quando melhoramos as condições de vida, a democracia melhora, a democracia se fortalece. E isso é o que tem que passar conosco. Muito bem, Luiz. Muito obrigado. Dentro do tempo também. Agradecendo mais uma vez às intérpretes de Libra, né, às tradutoras, a todos e todas que funcionaram aqui no nosso evento. E passo a palavra, então, né, ao mestre de cerimônia para poder encerrar. Agradecer, Jesus, Luiz, muito obrigado. E foi uma honra mediar esse debate. Nossos aplausos, agradecimentos, então, ao Luiz Pederneira Reina, também ao Jesus Palácios e ainda aí ao nosso facilitador, o Carlos Nicodemos.